Olá, família, tudo bem com vocês? João Costa, aqui do interior de São Paulo. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. 2023, eu achando ainda que é 2022, hein? 16 horas e 1 minuto, horário de Brasília. A informação que nós vamos trazer agora no episódio aqui no nosso canal é da Gazeta do Povo. Antes disso, peço gentilmente que se inscreva no canal, deixe a sua curtida. Você fazendo isso, o algoritmo do YouTube, do Rumble, a gente está nas duas plataformas agora, vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O Brasil precisa disso, que você faça isso. Essas notícias precisam chegar para mais pessoas. Essa é a questão, tá? Vamos às notícias, para não enrolar muito, nós temos muita coisa para trazer para vocês aqui. Com novos decretos, executivo se une ao judiciário no caminho da censura. Notícia ontem, às 20 horas e 32 minutos, por Leonardo Desideri. Acho que é isso mesmo. A gente sabia que isso ia acontecer, não era dúvida para ninguém. A censura ia comer solta nesse governo do Lula. Simples assim. A censura em nome da defesa da democracia se tornou comum no judiciário nos últimos 4 anos, com a instauração do inquérito das fake news e todos os seus desdobramentos até as eleições de 2022. Agora, a mesma tendência começa a ser semeada no executivo, com 2 decretos publicados logo no primeiro dia do governo Lula. Os documentos criam órgãos da União cujos nomes tornam inevitáveis comparações com o romance 1984 de George Orwell. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês a minha biblioteca. Eu precisei fazer isso ontem, tá? Fiz as pressas para vocês. Eu tava citando em vídeos aí os livros, né? Mas puta de um trabalho para fazer isso. Então eu tô criando uma biblioteca que eu tô usando a Amazon como a grande é, eu estou usando a Amazon como referência, então ali eu coloco os livros que eu leio, os livros que eu tenho, livros que eu indico para vocês. Quando você clica no livro, você vai ser redirecionado diretamente para a Amazon. E é lá, ela que vai te entregar, ela que vai parcelar, ela que vai entregar tudo para você. A maior, o maior e-commerce do mundo vai entregar para você, tá bom? Porque esses livros têm que chegar para você, você tem que fazer a aquisição disso. E ali a biblioteca do João Costa vai te ajudar nisso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O artigo 47 do decreto número 11.328 estabelece dentro da Advocacia Geral da União, a AGU, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O artigo 24 do decreto número 11.362 inaugura dentro da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão. Tudo ao contrário. É literalmente a Utopia de 1984 do George Orwell, tá? A Procuradoria Nacional Defesa da Democracia, é o inverso, tá bom? A defesa nada mais é do que o ataque à democracia. Entenda isso, tá? Promoção da liberdade de expressão, é o contrário, é a censura de expressão. Eu sei que não faz sentido o que eu tô falando, mas no livro de 1984 citado aqui, que tá lá na biblioteca, você vai poder fazer aquisição super barato e ter isso lá. Do George Orwell, se eu não me engano, eu coloquei a Revolução dos Bichos e eu coloquei 1984, os dois. Revolução dos Bichos acho que é 9 alguma coisa e 1984 é 21 e alguma coisa, se eu não me engano lá, tá? A Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia poderá, entre outras coisas, representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para respostas e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Isso significa que qualquer membro do poder público terá à sua disposição um órgão da União capaz de representá-lo judicialmente em todo caso que couber no amplo e genérico conceito de desinformação, o que facilita a censura por parte do poder público. E é muito interessante porque o que foi a campanha do Bolsonaro, né? Não podia chamar o Lula de ladrão, isso era desinformação. Não poderia o Bolsonaro mostrar na campanha que Lula era pró-aborto, na declaração do Lula, bloquearam. E o que tem uma das notícias que eu vou ler para vocês aqui hoje, que a ministra vai bater forte sobre a questão do aborto. Então vocês foram enganados e continuam sendo.
Nós precisamos resolver isso agora. Dá uma ajuda. Dá um help, gente. Vão pra cima. Não com violência igual eles fazem, mas só tô pedindo para você se inscrever no canal e propagar essa notícia. Compartilhando, se inscrevendo, curtindo. É simples. O mínimo que pode ser feito é isso. A gente precisa se unir nesse momento. Entender isso aqui. Isso aqui é sério. Sério pacas. Um aviso do novo advogado-geral da União, Jorge Messias, durante a cerimônia da sua posse, na segunda-feira, dá pista sobre a utilidade do novo dispositivo. Ataques a autoridades que presenciamos nos últimos anos não serão mais tolerados. É isso, eles vão calar a boca das pessoas como estão calando. Esse Jorge Messias, eu não sei se você assistiu a série O Mecanismo, que eu acho que tá na segunda, se eu não me engano, na segunda temporada tem uma ligação que a Polícia Federal faz uma interceptação da Dilma para o Lula, e ela chama o cara de Bessias, que vai deixar um documento lá. Esse documento nada mais é do que esse Jorge Messias, que foi chamado pela Dilma na época, chamado de Bessias, foi quando nomeou o ex-presidente Lula para ser ministro da Casa Civil, se eu não me engano, no governo Dilma, antes que ela sofresse o impeachment. Se eu não me engano, essa história ali entre 2014 e 2015, dentro daquele período ali que levou a Dilma para o impeachment e que levou Lula depois a ser preso pela Operação Lava Jato. Esse Jorge Messias é o que a Dilma coloca na gravação como Bessias. Eu sei que fica confuso para vocês, mas lá na biblioteca tem um livro também do Lava Jato, do Vladimir, eu não me recordo o nome dele agora, mas está lá também, livro que deixa muito bem claro como foi a Lava Jato, como discorreu, as pessoas que foram presas, etc, etc, etc. Para o professor e advogado Maurício Bunazar, doutor em Direito Civil pela USP, as expectativas são as piores possíveis. Ele explica que a AGU é um órgão voltado fundamentalmente à defesa da União e ao aconselhamento do chefe do Poder Executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo hoje? Quando o decreto atribui à Advocacia Geral da União a defesa dos poderes em geral, da legitimidade dos poderes e dos seus membros, que nós acabamos por ter é a constituição de uma advocacia pública que pode ser voltada para interesses privados. Abre aspas. A pretextos de se defender a democracia, o que se terá é um órgão voltado diretamente à busca da conformação de discursos. Ou seja, eles decidirão o que é ou não defensável em uma democracia. E quem está no poder? Quem vai dizer? Não preciso dizer mais nada aqui para vocês, né? Se alguma ideia não se conformar com as noções que eles têm de democracia, haverá a possibilidade de medidas judiciais e extrajudiciais, como o próprio decreto autoriza, complementa. É o que eu acabei de ler aqui, eu acabei de episódio que eu trouxe para vocês, da revista Oeste, falando sobre o Guilherme Fiuza, que teve todas as suas redes cortadas. Todas, extremamente censurado. Ele não foi morto igual as vítimas indo para Auschwitz nos campos de concentração, mas a sua voz ela foi calada. Se não fosse pela revista Oeste, pela Gazeta do Povo, onde ele é colunista desses dois lugares, e até podemos chamar de hoster do Oeste Sem Filtro, estaria sem voz. Como aconteceu com a Carla Zambelli, como aconteceu com outros deputados, como aconteceu com um monte de gente, jornalistas. É isso, é um circo dos horrores que não é noticiado pela velha mídia, pelo consórcio de mídia, e para você eles não vão dizer. Tá tudo bem. Esse é o X da questão. Para eles está tudo muito bem. Obrigado. O especialista dá um exemplo. Antes do decreto, se um jornalista da Gazeta do Povo escrevesse uma reportagem pouco favorável a um ministro de Estado, o político poderia acioná-lo judicialmente de forma privada, com recursos próprios, e pedir que o jornalista prestasse esclarecimentos perante a justiça. Agora, diz Bunazar, eles terão um escritório de advocacia público à disposição deles, com funcionários bem pagos e um departamento inteiro voltado à defesa de interesses que muitas vezes podem ser privados.
Você tá vendo onde o buraco é muito mais embaixo? O buraco é muito mais embaixo, é perigoso, você não tem noção disso, as pessoas não têm noção disso. Vai virar caça às bruxas. As pessoas que não estão concordando com esse mandato do Lula, do jeito que as eleições foram, de toda a repercussão que aconteceu na porta dos quartéis, tudo isso que as pessoas acabam questionando como foi a lisura do processo e tudo mais, essas pessoas serão caladas. E olha isso que foi aprovado aqui. E o que a gente continua vendo é um Congresso omisso, um novo Congresso já omisso, perdido, e um executivo com um judiciário trabalhando lado a lado, como Lula disse na sua fala na diplomação no dia 12 de dezembro. Tá aí. Tá aí. Agentes públicos ficarão mais protegidos que o cidadão comum contra críticas e terão maior poder de censura. Com a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia, autoridades públicas poderão ficar mais protegidas contra críticas do que os próprios cidadãos particulares. Olha que absurdo. Olha que absurdo. O que contraria algo que costuma ser ponto pacífico em democracias. As novas regras facilitam o caminho para que membros de qualquer dos três poderes deem início a processos de censura, como nós estamos vendo com Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Fiuza, Carla Zambelli, Conrado, alguns generais, alguns médicos, infectologistas, entre outras coisas, gente. É só o comecinho disso aí. O ministro Celso de Mello, recentemente aposentado, dizia que o agente público merece ser criticado, que tem de ser criticado, tem de ser sindicado. Isso não significa que a honra dele não mereça proteção, mas o fato de ser agente público coloca em uma situação de ser mais duramente criticado do que um cidadão particular. Isso é indiscutível, comenta Bunazar. Isso são as falas do ministro Celso de Mello, que também foi censurado nesse período. Olha que loucura, e também foi censurado. O foro privilegiado, segundo o especialista, tem como um de seus objetivos justamente garantir que uma autoridade hierarquicamente inferior não se sinta constrangida ao condenar uma autoridade hierarquicamente superior. O novo decreto implode essa lógica, afinal de contas, fiquem todos quietos. Ou fale aquilo que nós queremos, ou fique bem quietinho, de boca bem calada. Outra ameaça à liberdade de expressão, instaurada por decreto pelo governo Lula, é o novo Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, criado dentro da Presidência da República. Um de seus objetivos, segundo o texto que o implementa, é, abre aspas, propor e articular políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet, em articulação contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fecha aspas. Vamos desmiuçar esse abre aspas? Vamos lá. Eu quero aqui, ó. Quero desmiuçar rapidinho para vocês aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Propor e articular políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, exclusivo apenas para um grupo, que é o grupo daqueles que estão no poder hoje, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação. Do acesso à informação é do grupo que não concorda com a fala desse grupo. Eu, você, aqueles que questionam todo o processo chamado de terroristas antidemocráticos, do acesso à informação é quebra de sigilo bancário, entre outras coisas que ele autoriza, e você tem tudo lá. As mensagens que você trocou no WhatsApp, os seus e-mails, tudo vai ser visto por eles. As pessoas que você entra em contato com outras terão acesso também. Então, olha que loucura onde eu quero chegar. Uma pessoa que, vamos pegar por exemplo, um fulano. Aí um fulano compartilhou uma informação e você compartilhou aquela informação. Você vai ter o seu sigilo quebrado. As pessoas que você conversa terão sigilo quebrado. Aquelas pessoas, então olha a escalada. Começa com uma pessoa, vai para várias, aumenta,
e aqui é como se fosse uma árvore genealógica, por exemplo. É essa a ideia, tá? E ao discurso de ódio, enfrentamento à desinformação, dizer, por exemplo, que o Lula é ladrão, dizer que ele era pró-aborto, dizer que seu amigo é o Maduro, que é o Ortega, isso não pode. Discurso de ódio na internet é quando você fala alguma coisa e aquilo é pego como discurso de ódio, mas o que aconteceu na posse do Lula, por exemplo, no domingo, onde tinha aquele grupo dizendo que ia acabar com o Brasil, acabar com o fascismo e colocar o socialismo, isso pode, né? Isso tá beleza, isso não é discurso de ódio, né? Tá vendo que loucura? Em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem é o Ministério da Justiça? Quem é o ministro da Justiça hoje? Flávio Dino, comunista. Quem é o ministro da Segurança Pública? Fábio Dino. Flávio Dino é o cara. Já falei vários vídeos aqui, procura no canal sobre o Flávio Dino. Para Bunazar, a utilização de termos como desinformação e discurso de ódio em decretos governamentais é preocupante e tende a resultar em censura. Agora que você está vendo isso, isso já está acontecendo há muito, muito tempo. Quando eu uso o discurso de ódio, eu me furto a dizer que leis foram violadas. Qual o limite do ordenamento jurídico foi ultrapassado? Basta que eu use esta fórmula mágica, politicamente correta, discurso de ódio, para que eu bloqueie o seu discurso e agora possa processá-lo judicialmente por discurso de ódio. Comenta. É um axioma. O discurso é de ódio, logo ele está proibido. E por que ele está proibido? Porque ele é de ódio. E por que é de ódio? Porque está proibido. Agora, quem define o que é ódio ou não é? Antes, cabia ao legislador. Quem é o legislador? Quem legisla as leis? Hoje cabe ao ministério qualquer. Isso é bastante preocupante. O especialista afirma que a ideia da liberdade de expressão precisa ser alcançada a partir de um juízo negativo. Tudo aquilo que eu não for proibido de dizer, eu posso dizer. Isso é óbvio, mas precisa ser repetido no Brasil, conclui. E aí vem falar de 1974 de novo. É assustador os tempos que nós estamos vivendo. Eu queria fazer um vídeo curto para vocês, mas eu me peguei a comentar algumas falas aqui, e isso precisava ser dito. Precisa ser dito. Por quê? A velha mídia não vai dizer isso para você. Vai vir com uma outra roupa, vai vir com outro ponto, vai vir de outro cenário e você vai ficar perdido. Essa é a questão. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque os nossos direitos estão indo pelo ralo. Daqui a pouco você não poderá nem pensar mais. E parece estranho o que eu estou dizendo, né? Parece uma utopia. Ok, mas você precisa ler o livro de 1984 que eu disse aqui para vocês. Tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link da biblioteca, você clica lá, vai ter ali, acho que, leitura obrigatória em janeiro. Tem um pouquinho também ali, eu deixei mais um livro em evidência, que é do Guilherme Fiuza. Eu não lembro o nome do livro agora. O Império do Oprimido. E vai mostrar a história de uma moça e de um governo progressista que entrou no poder e o que esse governo progressista faz no poder. É um romance. Então, se eu fosse você, tivesse uma condição financeira, eu faria aquisição hoje desses 3 livros. 1984, o livro de George Orwell também, e que fala sobre a Revolução dos Bichos, e esse do Guilherme Fiuza, O Império do Oprimido. São livros fáceis de serem lidos, não são complexos, e olha, garanto para você que você vai gostar e você vai ter muitos insights do que está acontecendo. É assustador. É assustador. Vocês não fazem ideia. O que eles vão ler e falar assim, não é possível. É o que está acontecendo. E é o que está acontecendo, infelizmente, no nosso Brasil. Triste. Triste. Muito triste.